Amém. Bom dia, povo de Deus. Bom dia você que nos assiste. É uma honra nós estarmos juntos nessa manhã para adorarmos ao Senhor, para bendizer, glorificar, exaltar o nome daquele que vive e reina para todo o sempre. Amém. Quero glorificar o nome do Senhor por esta manhã tão maravilhosa na presença dEle. Você que já foi abençoado por toda essa adoração, toda essa atmosfera espiritual que está aqui, com certeza está atingindo a sua residência, a sua casa, a sua família, e que você continue na esperança de que o Senhor fará coisas novas nessa manhã. Eu quero falar hoje sobre escolhas. O título dessa mensagem é Escolhas que alteram destinos. Mas antes disso eu quero orar. Eu quero falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui nós estamos, Senhor, para adorar, para bendizer e exaltar o Teu santo nome. Senhor, nós colocamos tudo em Tuas mãos. Todo esse momento, Senhor, em que nós estamos Te cultuando, nós queremos, Senhor, entregar, Senhor, em Tuas mãos. Fala, Senhor, fala através do Teu Espírito Santo. Fala, Senhor, ao Teu povo, desperta ao Teu povo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, o título da nossa mensagem é Escolhas que alteram destinos. E se eu te fizer uma pergunta? A pergunta é: você fez alguma escolha hoje? Você deve falar assim para mim: não, eu não fiz nenhuma escolha hoje, eu acordei agora, praticamente. Mas eu digo e afirmo para você que você fez alguma escolha hoje. Quando o seu despertador tocou e você acordou, você teve a escolha, você teve a oportunidade de continuar acordado ou de dormir mais um pouquinho. E aí você optou por uma das duas, não é? E você fez a escolha de acordar e cultuar junto conosco ao Senhor. Ou não, você despertou um pouco depois e está agora assistindo. E você também teve a escolha de levantar da sua cama, de escovar o dente, creio eu, de trocar o seu pijama, de tomar um café, ou você escolheu talvez tomar café na hora do culto. Então, a todo momento nas nossas vidas nós estamos fazendo escolhas. Só que existem escolhas que não influenciam o nosso futuro, que não vão afetar o nosso futuro. Por exemplo, a roupa que eu escolhi vir hoje para cultuar ao Senhor não vai influenciar em nada no meu futuro. Mas a maior parte das escolhas que nós fazemos, das decisões que nós tomamos, vão afetar, vão influenciar o nosso futuro. A maior parte das decisões que nós tomamos. E é por isso que todas as escolhas, todas as decisões que nós fazemos, elas têm que ser pensadas, analisadas, para que o nosso futuro não seja sacrificado. E não só o nosso futuro, mas o futuro das pessoas que estão ligadas a nós, o futuro das pessoas que estão conectadas a nós. Por isso é importante fazer as escolhas certas. É muito importante fazer as escolhas certas. Pensar nas escolhas, nas decisões que nós vamos tomar. Até porque quando nós tomamos alguma escolha errada, alguma decisão errada, pode ser que venha o arrependimento. O arrependimento, ele pode bater no nosso pensamento, no nosso coração. E isso gera algo destrutivo dentro da gente. E olha, às vezes a gente até pensa, a gente até fala que a gente vai escolher alguma coisa, que a gente vai tomar uma decisão. Exemplo disso: nós mulheres olhamos para o espelho
e falamos: eu preciso emagrecer. A partir de hoje, eu vou fazer uma dieta. Eu escolho fazer uma dieta. Só que, gente, a fome bate. E olha, fazer dieta é algo que você tem que ter persistência. Então, não serve apenas falar. Mas nós temos que decidir agir. Por quê? Quando os desejos do coração e quando a fome bate, se é que vocês estão me entendendo, a gente quer simplesmente ir correndo na geladeira, pegar um brigadeiro, um chocolate, não é verdade? Então, falar apenas não resolve. Nós precisamos agir. Então, cuidado com as escolhas, com as decisões, com as atitudes que você toma, porque tudo isso pode influenciar, pode não, vai influenciar o seu futuro. E por isso o poder da escolha é de grande responsabilidade. E na Bíblia, nós temos vários exemplos de pessoas que escolheram, tiveram boas escolhas e também ou tiveram mais escolhas. E isso trouxe consequências terríveis para as suas vidas ou consequências muito boas para as suas vidas. Só que hoje nós vamos falar especificamente de um certo momento da nação de Israel. O povo de Israel, ele fez escolhas erradas. Eles decidiram abandonar a Deus. Deus falava, por vários momentos, Deus falava através dos seus profetas para que eles se consertassem, para que eles se voltassem a Deus. Só que eles não escolheram a boa parte. Eles escolheram abandonar a Deus e a se inclinar para falsos deuses, para ídolos. E não só isso, eles a todo momento praticavam coisas que desagradavam a Deus. O povo de Israel viveu por muitos anos em desobediência, por escolhas erradas. Eles escolheram abandonar a Deus. E mesmo diante de tantos avisos, não houve arrependimento. E eles passaram a colher os frutos das suas péssimas escolhas. A cidade de Jerusalém, por conta disso, por conta dessas escolhas, a cidade de Jerusalém foi devastada. O templo ficou em ruínas. E o povo de Israel foi levado como prisioneiro para a Babilônia. Então, a realidade do povo de Israel, naquele momento, era uma realidade de escravidão. Eles estavam mortos espiritualmente, sem esperança, sem expectativa de um futuro. Eles não viam nenhuma chance de algo melhorar. Tudo isso por conta de suas escolhas erradas. Mas Deus, Ele é tão amoroso, tão misericordioso, que Ele tem um plano de resgate para o seu povo. Nesse momento, Ele chama o seu filho, o seu profeta, chamado Ezequiel. Ele chama Ezequiel e lhe apresenta uma visão. E é sobre essa visão que nós vamos ler agora. Abra sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37. Nós vamos ler dos versículos 1 ao 14. Ezequiel, lá no Antigo Testamento. E diz assim a palavra do Senhor: o vale dos ossos secos. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito
Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Eu porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Eu olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Eu profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, nós fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Eu porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Que momento! Que momento! Deus chama o profeta Ezequiel e faz ele ver algo. Até então, ele não sabia o que significava aquilo ali. Mas o versículo 1 e o 2 diz que ele chegou naquele vale de ossos secos, ele contemplando aquele vale de ossos. O versículo 2 diz que Deus levou ele de um lado para o outro, ou seja, levou ele a contemplar, a visualizar o que realmente estava acontecendo. E ele pôde ver que não eram somente ossos, que os ossos estavam secos, ou seja, não havia vida. Mas não havia vida há um bom tempo. Não havia vida, não havia esperança. Havia sequidão. E Deus fez o profeta Ezequiel contemplar aquilo ali. E o versículo 3 vai dizer o seguinte: Deus pergunta para ele: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Para ser bem sincero, olhar um monte de ossos e secos
e receber uma pergunta dessa? Será que poderão tornar a viver? Que pergunta? Essa pergunta, ela traz algo que estava acontecendo. Era uma situação desesperadora. Era uma situação desesperadora. E aí, a gente traz essa pergunta para os nossos dias de hoje. Você que está com seu casamento conturbado, que está enfrentando tantas turbulências no seu casamento, e que diz, não tem mais jeito, não tem mais solução, eu não amo mais, eu só tenho desilusões. E essa pergunta, ela é feita para você hoje. Poderá tornar a viver? Ei, mãe, pai, quando você não sabe mais o que você faz com o seu filho, quando ele tem aquelas amizades que estão levando ele para caminhos de morte, e você, mãe, você, pai, não sabe mais o que fazer, vem essa pergunta para você: poderá tornar a viver? Ei, quando você está sem esperança, está numa situação de ansiedade, depressão, e você se entrega, vem essa pergunta: poderá tornar a viver? Quando alguém da sua família, ou algum amigo seu, algum conhecido, está lá no leito de morte, e os médicos já desenganaram, vem essa pergunta: poderá tornar a viver? Quando você ficou desempregado, você já tentou de todas as formas algum emprego, você chega na sua casa sem esperanças, você olha para a sua despensa, olha para a sua família, para os seus filhos, você não vê solução, você olha para a geladeira vazia, e vem essa pergunta para você: poderá tornar a viver? A resposta do profeta Ezequiel foi a melhor possível. Olha só lá no verso 3. Ele diz o seguinte: eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Ele respondeu de acordo com o seu conhecimento de um Deus poderoso. Porque quando ele diz, ó soberano Deus, ele está dizendo: ei, o Senhor que é dono de todo o poder e de toda a autoridade, o Senhor sabe, só tu sabes. Ele poderia muito bem ter respondido: não tem mais jeito, ei, os ossos estão secos, não tem mais solução, já passou por várias fases. Para o osso estar seco, já passou por várias fases de putrefação. Mas ele respondeu de acordo com o conhecimento que ele tinha de um Deus poderoso: ó soberano Deus, só tu sabes. E de acordo com essa resposta, o versículo 4 continua: então, ou seja, de acordo com essa resposta, ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ei, o Senhor está te chamando hoje, igreja,
povo do Senhor, o Senhor está te chamando para profetizar, para liberar uma palavra e dizer: osso seco, ouçam a palavra. O Senhor está te convocando, igreja, o Senhor está te convocando, povo dele, para profetizar, para liberar a palavra do céu. E aí você diz: ei, filho, ouça a palavra. Quando você profetiza: ei, amigo que está no leito de morte, ouça a palavra. Ei, porque está batido a minha alma, ouça a palavra. E você vai profetizar. Os versículos 5 e 6, o Senhor diz para ele exatamente como ele tinha que profetizar. O Senhor diz para ele exatamente os detalhes de como ele tinha que se levantar e fazer essa profecia. Isso quer dizer, sabe o quê? Que ele estava conectado, que ele conhecia. Ele estava com seus ouvidos atentos a tudo que o Senhor estava falando, a ordem que Deus estava dando para ele profetizar. E logo no versículo 7 diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Conforme a ordem recebida. Profetiza, meu irmão, mas profetiza da forma certa, da forma que o Senhor estará te ensinando. Vá para o teu secreto, vá lá para o teu quarto, tranca a sua porta e diz: Senhor, com as minhas palavras eu não consigo, me ensina, me dê a direção, me dê a ordem, me ensina, e eu vou profetizar, eu vou liberar a sua palavra. E logo depois, a palavra diz que enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Ei, meu irmão, não é depois que ele profetizou, não foi depois que ele profetizou. Não foi muito tempo depois. Foi enquanto ele profetizava. Enquanto ele profetizava, houve um movimento, houve um som de ossos se juntando. Deus está te chamando para receber uma ordem de profetizar. Deus está te ensinando, Deus está te levantando a profetizar nesta manhã. E o próximo versículo diz: eu olhei, disse ele, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele. Ele olhou, ou seja, ele contemplou, ele visualizou o que antes não havia, mas que depois que ele liberou a palavra, que ele profetizou conforme a ordem recebida, ele pôde ver, ele pôde contemplar, ele olhou e viu. Logo depois que profetizou, a seguir no versículo 9, Deus diz para ele: profetize, 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 profetize. Amada igreja, é tempo de profetizar. É tempo de profetizar. É tempo de olhar para ossos secos, contemplá-los, mas não ficar parado. É tempo de receber uma ordem e ir avante e profetizar, liberar a palavra do Senhor contra essa situação. Talvez você tenha recebido nessa semana sugestões do inferno para a sua vida. Você ouviu e recebeu isso no seu coração. Eu digo para você, eu profetizo sobre a sua vida,
Eu repreendo essa palavra e lanço fora, em nome de Jesus. Torne a ter vida. E o versículo 10 diz: eu profetizei, mais uma vez, fala, eu profetizei conforme a ordem recebida. Precisamos estar conectados com o Senhor. E quando nós profetizamos conforme a ordem recebida, no mesmo versículo 10, olha o que acontece. Eles receberam vida. Eles não só receberam vida, eles se puseram em pé. Ei, os ossos secos, que não tinham vida, receberam vida e se puseram em pé. E aí ele pôde ver que era um exército enorme. Ei, era um exército enorme. Deus está nos chamando para um tempo em que nós vamos profetizar, vamos liberar palavra, mas muitas das vezes não sabemos o que virá depois. Mas nós vamos contemplar, assim como Ezequiel, uma multidão de pé, uma multidão viva, com esperança, alegria, paz. E vamos ver que é um exército enorme. Só que até então, amados, Ezequiel não sabia do que se tratava aquele exército. Quem eram aquelas pessoas? E o versículo 11 vai dizer: então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se foi e nós fomos exterminados. Então ele pôde ver. Ele profetizou o tempo todo. Ele recebeu uma ordem, ele liberou a palavra, mas ele ainda não sabia o que estava acontecendo. E quando ele profetizou e aconteceu, ele pôde ver que era uma multidão. Amados, você pode estar profetizando na vida de uma pessoa, e essa pessoa vai trazer uma multidão. Vai se levantar uma multidão. Vai se levantar uma multidão. Igreja, existem muitos ossos secos que precisam de uma palavra, que precisam de uma esperança vinda da sua boca. Você é boca de Deus nessa terra, nesse tempo. Você não está vivo nesse tempo, vivenciando isto à toa. Você, igreja do Senhor, está nesse tempo, no tempo certo. O Senhor te trouxe a esse tempo para que você possa profetizar, possa escolher ser boca de Deus nessa terra. Além de aquele exército se levantar, algo melhor foi liberado sobre a vida deles. O versículo 14 diz: porém o meu Espírito com letra maiúscula, Espírito Santo, eu porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Eles não só tiveram as suas vidas restauradas. Ei, você não só vai ter a sua família restaurada, você não só vai ter a cura para a sua vida, você não só vai ficar livre de depressão, de ansiedade, de qualquer outra coisa que não te pertence. Você não só vai ficar curado, mas você vai receber o selo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Profetiza. Ossos secos terão vida e receberão o Espírito Santo. Receberão o Espírito Santo para ir em todos os lugares dessa terra,
e liberar vida para outras pessoas também. Esse selo do Espírito Santo os manterá de pé quando alguma crise chegar de novo. Porque não basta às vezes ser curado, vão vir outras situações, vão vir outros problemas, outras adversidades. Mas o selo do Espírito Santo estará em seus corações. O selo do Espírito Santo estará ali. E eles poderão ser consolados, confortados, e eles poderão ser cheios de vida. E para a gente concluir, nós estamos vivendo um tempo, um turbilhão de coisas acontecendo. Em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas coisas que nós estamos vivenciando, Deus tem chamado, assim como Ele chamou o profeta Ezequiel, Deus tem chamado uma geração, um povo, uma geração de pessoas que irão escolher alterar destinos. Profeta Ezequiel foi chamado, foi convocado ali para alterar o destino de uma nação. Ele não sabia, mas ele escolheu profetizar, mesmo olhando para tudo aquilo e não vendo solução. Mas ele não respondeu isso. Então, queridos, decida, escolha levantar nesta manhã e dizer: Senhor, eis-me aqui, conta comigo, para profetizar, para liberar palavra, para liberar vida. Decida, escolha alterar destinos. Agora, se você se viu como aqueles ossos secos nesta manhã, se você olhou para dentro de você e falou: por enquanto eu não tenho essa força, por enquanto eu não tenho essa vontade, eu estou aqui para profetizar na sua vida, a vida de Deus. Seja curado, seja restaurado. Que todas as investidas de Satanás sobre a tua vida caiam por terra nesta manhã. Se levante dessa cama. Ei, decida receber a vida. Vida de Deus. Decida ser amado. Receba sobre a sua vida, nesta manhã, o fôlego de vida. Fôlego de vida. Receba o selo do Espírito Santo, porque muito melhor do que ter problemas resolvidos ou ser curado é receber a salvação, é crer num Deus poderoso que já fez, que já morreu, que já ressuscitou e me garante essa vida eterna. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Profetiza, igreja. Existe uma multidão nos aguardando. Existe uma multidão nos aguardando. E nós iremos. E nós profetizaremos conforme a ordem estabelecida. A ordem nesse momento é não recuar, mas avançar em o nome de Jesus.